abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, estamos de volta com o papo escatológico. Hoje a gente vai trazer então uma leitura em um livro chamado História dos Hebreus. Exatamente. Nós tivemos o último estudo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link deste tema que a gente fez, onde Jesus profetiza a queda do templo de Salomão. E hoje a gente vai estar trazendo esse tema, onde a gente vai estar lendo, mostrando que a história comprova a profecia de Jesus. Exatamente. Não é isso, Cassiano? Isso mesmo. Hoje a gente está com um livro aqui, né, que conta a história desse povo, o que aconteceu lá. Na capa do livro está escrito a História dos Hebreus, e logo embaixo está escrito Obra Completa, de Abraão à queda de Jerusalém. Então, tem todo o processo lá de Abraão, que é todo o processo que a gente conhece na Bíblia aqui, até terminar a queda de Jerusalém, que é a queda do templo, que Jesus profetizou, no capítulo 24 de Mateus. Exatamente, porque a Bíblia, Cassiano, é um livro que conta a história de fatos acontecidos aqui na Terra, Isso. Não é isso? E o livro, né, História dos Hebreus, é como se fosse um livro de história aqui do Brasil. Aqui no Brasil nós temos os livros de história que contam as histórias, né, que já ocorreu aqui no Brasil. Lá também no país de Israel tem os livros, né, que contam histórias das coisas, dos acontecimentos, dos fatos que ocorreu lá em Jerusalém, lá no país de Israel. E Jesus profetiza a queda do templo. O tema de hoje então é anos 70 depois de Cristo. História dos Hebreus, livro 6, capítulo de número 26. O Cassiano vai ler para a gente uma leitura no livro História dos Hebreus. Esse livro é só você pesquisar aí no Google, você vai estar achando, né, este livro, onde conta toda a história lá dos Hebreus. E a gente vai ver que as profecias de Jesus se cumpriu, porque este livro já mostra para a gente que a profecia de Jesus não poderia voltar vazia. A palavra de Jesus se cumpriu. No ano 70 depois de Cristo, o templo de Salomão caiu, cumprindo assim a profecia de Jesus. Não é isso, Cassiano? Exatamente. E isso mostra claro que essa pessoa, né, que o Flávio José se escreveu, ele percebeu, viu tudo que aconteceu na cidade lá. É um historiador. Qualquer cidade antiga, igual Brasil, outros países, né, tinha um historiador que escreveu toda a história, né, até a própria nossa cidade tem um historiador, né, tinha um historiador que escreveu a história da cidade, como começou, como é que foi surgindo, foi evoluindo. E aqui em Jerusalém não foi diferente, né, o Flávio José escreveu, né, principalmente escreveu essa profecia de Jesus aí. Cassiano, pode ler para a gente então esta história do Flávio José que retrata a queda do templo de Salomão. Vou ler um trechinho aqui, né, quando começou esse processo da destruição do templo. Igual daí falou, vocês podem pesquisar aí na internet, tem, né, o livro aí para comprar, né, tem aí em PDF, que talvez é mais fácil para vocês. E a gente adquiriu esse livro aqui tem muito tempo, então vou ler um pedacinho para vocês desse processo da destruição do templo. Um soldado, então, sem para isso ter recebido ordem alguma e sem temer cometer um horrível sacrilégio, mas, como levado por inspiração divina, fez-se levantar com um companheiro e atirou pela janela de ouro um pedaço de madeira acesos no lugar pelo qual se ia aos edifícios, ao redor do templo, do lado do norte. O fogo ateou-se imediatamente. Em tão grande desgraça, os judeus lançavam gritos espantosos. Corriam procurando apagá-lo e nada mais os obrigava a poupar suas vidas, quando viam desaparecer diante de seus olhos aquele templo que os levava a poupá-los pelo desejo de conservá-lo. Já observa, né, Cassiano, que o templo estava desaparecendo no fogo, né? Estava sendo destruído, não é isso? Era uma pequena tocha, né, de madeira que o soldado, por inspiração divina, como está escrito aqui, ateou esse fogo até os redores do templo. Então ali já alastrou por outros caminhos, né? Porque o templo, se vocês pesquisarem, o templo era enorme, muito enorme, com ouro, pedras preciosas, madeiras, né, luxuosas e tudo.
Então, para pegar fogo ali era fácil. E o que estava acontecendo, na verdade, Cassiano, era uma guerra interna, né, dentro do país de Israel, também cumprindo as profecias de Jesus, porque Jesus profetizou que ia haver guerras, né? Ia ter muitas guerras, rumores de guerras, a nação contra a nação. Então, Jesus profetizou também essas guerras. E o imperador de Roma enviou então um exército, né, de 66 mil soldados para fazer um cerco em Jerusalém. Este cerco teve início em julho de 66 e que durou até no ano 70. No ano 70 depois de Cristo é que houve então a invasão na cidade cercada de muros, a cidade de Jerusalém, onde que estava o templo de Salomão, e tudo foi destruído, né? Tudo foi destruído, morreu muita gente. O templo de Salomão não sobrou nada, foi totalmente destruído. Sobrou somente o muro, né? Uma parte lá do muro que cercava o templo de Salomão. Tudo foi destruído, cumprindo assim a profecia de Jesus. E tudo isso está escrito aqui nesse livro de Flávio José, esse historiador. Então a gente, na verdade, a gente está conseguindo unir, né, as profecias da Bíblia, o que está registrado nas Escrituras, na Bíblia, as palavras dos apóstolos, a palavra de Jesus, né? Essa pergunta que os apóstolos fazem: diz-nos quando vai ser isto, diz quando vai acontecer todas estas coisas e qual que é o sinal da sua vinda. Então Jesus deixa registrado nas Escrituras, né? Nós temos em Mateus capítulo 24 um sermão profético de Jesus sobre a questão do fim do mundo e sobre a questão da vinda dele e também do acontecimento de todas as coisas que ele estava profetizando. Nós vamos estar trazendo mais assuntos, né? Nós trouxemos, né, a leitura deste livro hoje, mas o nosso foco vai ser a Bíblia. Nós vamos estar lendo sempre a Bíblia para a gente estar abordando assuntos mas muito interessantes sobre a escatologia. Isso aí, o importante, né, é o que está escrito na Bíblia, né? Para vocês ter a consciência que a gente está lendo na Bíblia. A gente só hoje trouxe esse trechinho do livro, que também é importante, né, que conta a história do povo judeu. Porque a Bíblia foi feita lá para o povo judeu, Jerusalém, os hebreus. E esse livro é referente a isso aí. Muito interessante também a gente ter um entendimento que é preciso a gente entender essa questão do fim do mundo, essa questão da vida de Jesus, entender isso de forma espiritual, né, Cassiano? Isso, exatamente. Porque é tudo espiritual. Talvez você ache que está falando de guerras, né, fome, destruições, mas tudo que já aconteceu. Então a gente tem que separar, né, o espiritual mesmo, dessas coisas físicas. Cassiano, foi muito importante, né, esse tema de hoje, porque aqui a gente está trazendo um entendimento sobre esse fato tão importante que é a queda do templo de Salomão, e que ela já aconteceu. Hoje, se a gente observar lá em Jerusalém, no local onde que era o templo de Salomão, hoje tem uma mesquita, não é isso? Não tem mais o templo de Salomão lá em Jerusalém. Ele foi totalmente destruído, cumprindo assim a profecia de Jesus. Nós vamos estar entendendo isso cada dia. Olha, nós vamos estar encerrando o tema, né, Cassiano? Nós vamos voltar em breve trazendo assuntos direto da Bíblia, direto da escatologia, para nós crescer nesse entendimento e transmitir para as pessoas a verdade sobre o fim do mundo, sobre a escatologia, sobre a vinda de Jesus. Muito bom. Olha, vamos estar encerrando. Um grande abraço a todos vocês. Graça e paz. Graça e paz a todos.